E ainda falando sobre o Supremo Tribunal Federal, a Corte adiou o julgamento da ADPF das favelas, que ocorreria justamente nessa quarta-feira. A repórter Janaína Camelo, mais uma vez aqui com a gente, quando foi remarcado esse julgamento. Janaína. Pois é, Thiago, foi remarcado para quinta-feira da semana que vem, no dia 3 de abril. Só lembrando que a ADPF das favelas, ela busca reduzir a letalidade nas operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro. E já havia mesmo, Thiago, essa previsão de que esse julgamento, a retomada, desse julgamento não acontecesse hoje, o dia que estava marcado. Até porque é um julgamento muito sensível e os ministros, a estratégia dos ministros é construir um consenso entre eles sobre esse assunto, não havendo nenhuma divergência ali, para não dar nenhum problema ali no julgamento, antes mesmo ali deles entrarem na sessão. Além disso, ontem e hoje, aqui no STF, obviamente, o assunto foi o julgamento ali na primeira turma que tornou réus ali Jair Bolsonaro e aliados. Então, tanto que havia prevista ali uma reunião entre os 11 ministros para falar sobre a ADPF das favelas, o que não aconteceu. Então, o presidente da Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, ao abrir a sessão plenária de hoje, ele fez esse anúncio de que o julgamento vai ser retomado só na semana que vem, pediu desculpas também aos que estavam presentes aqui no plenário, porque muita gente veio aqui acompanhar esse julgamento, Thiago, representantes ali de direitos humanos, representantes das comunidades ali, dos moradores das comunidades das favelas do Rio de Janeiro. A gente vai ouvir um trechinho do que disse o presidente Barroso. Em razão do julgamento da ação penal pela primeira turma, nós não tivemos condições aqui no plenário de produzir o voto per curia, um voto conjunto que nós pretendemos produzir com relação à ADPF 635. Nós consideramos que essa é uma matéria em que o Supremo deve falar a uma só voz. Estamos trabalhando pelo consenso interno de um tema que é especialmente árduo porque envolve muitos interesses. Então, só lembrando, Thiago, que esse julgamento, ele foi interrompido no mês passado com o voto do relator, que é o ministro Edson Fachin, para manter as medidas ali, em vigor as medidas que já foram tomadas no âmbito da ação, porque desde 2020 o Supremo já adotou várias medidas no âmbito da ADPF, como, por exemplo, a determinação ali que o governo do estado do Rio de Janeiro apresente um plano para reduzir essa letalidade nas operações nas favelas, determinando também a instalação de câmeras ali nos uniformes dos policiais, gravação de áudio e vídeo nas viaturas, limitando o uso, por exemplo, de helicópteros nas comunidades. Então, o ministro também ele pediu que sejam adotadas novas medidas. Além disso, além dessas que já foram adotadas, que o governo do Rio adote novas medidas ali para reduzir a letalidade. Dias atrás, o governador Cláudio Castro, que é contra a ADPF das favelas, ele defende a derrubada da ADPF das favelas, ele veio aqui ao Supremo, se reuniu com alguns ministros, depois ele conversou com jornalistas e disse que foi um diálogo ali muito produtivo, que os ministros entenderam que o Rio de Janeiro precisa de ajuda em relação à segurança pública. Thiago. Bom, então o julgamento ficou para 3 de abril, a gente continua acompanhando. Janaína Camelo com os detalhes do Judiciário. Até mais tarde.